Estamos de volta e nesse segundo bloco com o Dr. Alexandre Pires Ramos. Vamos conversar um pouco sobre a participação da SUDENE no desenvolvimento de Montes Claros. E esse desenvolvimento o Alexandre tem uma responsabilidade muito grande porque ele participou intensamente disso. Alexandre, a formação da escola técnica, a instalação da escola técnica, a criação, parece que você foi um dos que participaram ativamente dessa, inclusive foi um dos diretores da escola. Como é que foi que nasceu essa ideia e por quê? Olha, na época, a partir de 1974, eu já fazia parte do quadro de diretores da Associação Comercial. Ainda muito jovem, né? E estava naquela época o Dr. João Bosco Martins de Abreu, que foi um grande benfeitor de Montes Claros, que esteve aí à frente da Matsufo e de outras instituições. Foi presidente da CI também, ó. Foi presidente da CI, e ele, em 1976, como presidente da CI, né? E já sentindo aquelas primeiras empresas que vinham para Montes Claros e que não conseguiam funcionar adequadamente por falta de mão de obra qualificada, né? Então ele mobilizou assim os associados da entidade, os empresários que estavam chegando, como a necessidade de se criar uma escola técnica capaz de oferecer essa mão de obra qualificada. Porque naquela época você via um torneiro mecânico era disputado por várias empresas, ele mudava de emprego 3, 4 vezes por ano, cada empresa que chegava cobria o salário dele, ele mudava de emprego, né? Então, porque, na verdade, Montes Claros era uma cidade que vivia praticamente da agropecuária, né? Sim, totalmente. Aí vem a SUDENE e começa a se implantar uma indústria atrás da outra aí, sem nenhuma mão de obra, né? Então, naquela época, houve no governo, inclusive do Toninho Rebelo, o entendimento que tinha o ginásio Marcelina Lopes, né? Então, o Toninho entregou, né, o ginásio Marcelina Lopes para a escola técnica, na condição da escola técnica montar os cursos profissionalizantes e dar uma iniciação profissional para esses alunos do ginásio, do primeiro grau propriamente. E aí, a nível do segundo grau, foram criados os cursos de mecânica, eletrônica, eletrotécnica, mercadologia, né? E depois veio o curso de informática e a escola técnica se transformou numa grande vitrine também, né, do ensino profissionalizante, não só aqui na região, mas no Brasil e até mesmo recebendo condecorações. É bom frisar que naquele tempo não tinha o Senac aqui, né? Não tinha. O Senai veio muito depois, né? Então a escola técnica foi a grande referência para essa industrialização de Montes Claros. Eu diria que sem a escola técnica, essas empresas que se instalaram em Montes Claros a partir da década de 70, que elas não teriam condição de sobreviver, né? Porque vieram para cá... A não ser que trouxesse mão de obra de fora, né? E foi isso que aconteceu muitas vezes, né? Você tinha a Transite, por exemplo, que tinha mão de obra que vinha da Índia, da França, de vários países do exterior, assim, né? Mão de obra especializada, mas a mão de obra qualificada a nível técnico, ela foi formada basicamente aqui dentro da escola técnica. Então existe assim um grande valor da escola técnica para o desenvolvimento da SUDENE aqui em Montes Claros e dessas empresas que a maioria delas estão aqui hoje ainda presentes. Naquela época nós tínhamos a Matsufo, hoje Lafarge, né? Tínhamos Transite, Valer, Transite, né? Sion, né? Do nosso saudoso Machado, né? Tinha a própria a empresa do laticínios do Carlos Alberto Salgado, que veio a se transformar na Nestlé, né, que hoje é referência para a América Latina na área de leite moça. Né? O maior produtor de leite condensado do mundo, né, está aqui em Montes Claros. Pouca gente sabe disso. Então, realmente eu destaco, assim, né? E eu estive, depois que o João Bosco terminou o seu mandato, né, de 8 anos à frente da Escola Técnica, da Fundação Educacional Montes Claros, que é a mantenedora da Escola Técnica. Eu estive 7 anos na presidência da Fundação, depois passei pelo Rui Lage, depois passou para o Sérgio Cavalieri e hoje está nas boas mãos aí do Ariovaldo Melo, né, que
tem conduzido o plano de desenvolvimento da Fundação com grande maestria, né? Alexandre, a Sudene tem uma história interessante. Não há dúvida de que sem a Sudene, Montes Claros não seria o que é hoje. Com certeza. Mas o final da Sudene foi meio dramático, né? Porque fechou-se muita indústria em Montes Claros. Como é que você analisa isso? Olha, eu vejo que esse esquema de mortalidade de empresa é uma situação absolutamente normal, porque numa região onde você não tinha mão de obra qualificada, você não tinha infraestrutura aqui, não tinha matéria-prima para muitas delas. Não tinha matéria-prima, não tinha a infraestrutura logística de estradas, de aeroportos, né? Uma empresa para se instalar e para manter aqui em Montes Claros, a maioria delas vieram para cá em busca dos incentivos fiscais. E depois de decorrido, né, o usufruto desses incentivos fiscais, que era de 10 anos, depois poderia ser dobrado isso na medida que a empresa faria ali alguma inovação nos produtos, né? Mas eu acho perfeitamente compreensível, né, que uma empresa, se não está dando lucro, que ela feche as portas. Isso é uma atividade normal do comércio, né? O empresário não vai assumir o risco da continuidade sem poder pagar os seus funcionários, seus fornecedores. E eu acho que aquilo que aconteceu em Montes Claros, e alguém chega a falar em termos de cemitério de indústrias, eu contesto isso absolutamente, porque as empresas que vieram para Montes Claros, né, e tem muitas hoje aí em funcionamento, respondem por mais de 95% do IPI de Montes Claros, é dessas empresas do distrito industrial que vieram para cá com esse propósito, pelos incentivos fiscais da Sudene, mas depois assumiram a cidade como sua, né? Nós vemos o grupo Coteminas hoje, que tem 11 unidades espalhadas pelo país, 5, 6 delas estão aqui em Montes Claros, né? São recolhimentos de impostos, são empregos diretos, né? Então nós temos que valorizar, né, e outra coisa, chefe, que pouca gente atenta para isso. A Sudene foi responsável também praticamente pela eletrificação de quase todo o norte de Minas, porque financiou tudo isso aí, na época do Rondon Pacheco, também, não sei se vocês se lembram, e pela telecomunicações também, telefonia. Totalmente. Então, foi o recurso da Sudene que financiou tudo isso. Recursos da Sudene para isso, na área de saúde, né, o Centro Regional de Saúde que funcionava aqui em Montes Claros foi através de um convênio com a Sudene. A quantidade de recursos que aconteceram aí da Sudene para a universidade, né? Esses programas de a própria universidade talvez não fosse, se não tivesse tido Sudene, nós não teríamos universidade hoje. Eu acho que uma foi consequência da outra, né? Exatamente. Então, eu acho que houve assim um certo desacerto, né, quando foi extinta a Sudene, né, e depois no próprio processo de recuperação da Sudene no governo Lula, ela não se efetivou totalmente, né? Então, você acha que teria espaço para a Sudene hoje ainda? Não, eu acho que teria espaço, mas a nível de, se você tivesse também capital de risco, né? Na Sudene de hoje, você tem empréstimos. Olha, empréstimos você tem a nível do Banco do Nordeste, linhas do Banco do Nordeste, do BNDES, né? Você não precisaria de Sudene propriamente para ter empréstimos, né? Eu acho que teria que vir junto com a Sudene, seriam recursos de risco, né? Que o empresário pudesse alocar a sua parte de recurso próprio, né? Mas anteriormente você chegava a ter, você colocava 25% do seu capital e você tinha 75% de capital de risco originário dos artigos 34, 18 e do FINOR, que são da legislação da Sudene. Então eu acho que uma Sudene para vir agora sem um capital de risco para oferecer para você como empresário, não adianta vir, certo? Eu acho que tem que vir com esse oferecimento. Só o incentivo fiscal do imposto de renda, do IPI, do imposto de importação, eu acho que acaba sendo insuficiente para estimular uma nova leva de empresários que venham para o norte de Minas, né, enfrentando todas as dificuldades que a gente tem e tem que confessar que tem mesmo, né? Mas eu acho que essas empresas que deram certo aqui em Montes Claros
E a gente percebe, de alguma forma, Jorge, que todas elas têm alguma ligação com o agronegócio. Por isso é que nós discutimos aí, no ano 2002, né, o projeto do Parque Tecnológico Regional de Montes Claros, que foi fundamentado no agronegócio, na atividade do agronegócio, nas cadeias produtivas da ovinocultura, da bovinocultura, da cachaça, né, da silvicultura e dos têxteis, né? Então todas as empresas que hoje você vê dando certo, como a Lafarge, né, a Coteminas, a Vale, a Nestlé, né? Todas elas têm uma ligação muito grande com o agronegócio. Muito grande com o agronegócio. Então nós temos que trabalhar efetivamente na área de pesquisa, de desenvolvimento dessas cadeias produtivas. E esse parque tecnológico que foi concebido aí pela Fundetec e infelizmente não teve adequada compreensão dos vários níveis políticos para a sua implementação. Agora, felizmente, nós estamos para ver a criação aqui do Centro de Excelência em Agroenergia, né? Decorrente exatamente dessa demanda que Montes Claros tem hoje de matéria-prima para sustentar a fábrica de biodiesel aqui, né? Porque hoje nós estamos utilizando 100% de sebo de soja que vem a quase 2.000 quilômetros de distância. Isso é insustentável. Então agora está previsto aí, junto de um projeto com o MDA e com a Ipamig, né? E a Fundetec inclusive cedeu um espaço lá no Distrito Industrial para a instalação desse Centro de Excelência em Agroenergia. Vamos para mais um pequeno intervalo comercial e voltamos em 2 minutos.